aqueles que contribuírem e aqueles que também não contribuíram, Pai. E que o Senhor possa preparar e o Senhor possa prosperar a vida de cada um, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, papai. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, agora será a tua palavra que vai ser lida nessa noite, meu Pai. Que o Senhor venha, Senhor amado, aleluia, de encontro com cada vida que está aqui nessa noite. E que o Senhor venha, Senhor, fazer com que a palavra penetre em cada coração. E que da maneira que nós chegamos neste lugar, não será a maneira que nós vamos sair, ó Pai. Jesus querido, me usa como canal de bênção, Pai. Eu sou pó, sou cinza, sou verme da terra. Mas o Senhor é o Deus que pode entrar e pode fazer muito mais do que o que eu penso ou o que eu imagino, Pai. Toma a direção, Senhor, da tua palavra. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E que eu não venha fazer de mim mesmo, mas que eu venha fazer pelo teu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, é que eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus está em Isaías 42. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu eleito, a quem se compraz. A minha alma eu pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá sobre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir a sua voz na praça, e a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo, não faltará e nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor que te criou, e estendeu a força, a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, eu te chamei em justiça, e te tomarei pela tua mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, e para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que já estão em trevas. Vamos pular para o 16. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falaram eles a caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas eu farei direitas, e essas coisas lhes farei e nunca desampararei. Louvado seja Deus, só até aqui, né? Glória a Deus. Eu vou ler ainda o 17, que diz assim: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha, de escultura, os que dizem a imagem de fundição, vós sois nossos deuses. O 18, surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o mensageiro, a quem envio? E quem é cego como galardoador, e cego como servo do Senhor? Aleluia, só até aqui. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado. Glória a Deus, irmãos. Glória, glória, glória a Deus. Podemos sentar. Glória a Deus, né? Uma palavra gloriosa que vem da parte do nosso Deus, que Ele diz que nós somos ultrajados, nós somos perseguidos, mas porém não somos abatidos. Ultrajados sim, mas socorrido pelo Senhor, aquele que nos dá vitória por Cristo Jesus, a qual Ele deu o Filho dele naquela cruz do Calvário. Não foi em vão, mas foi para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Alabassuriando a labadaia. Ele compraz a minha alma, e Ele diz: eu pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá sobre os gentios.
E a cana trilhada, ela não se exaltará. Aleluia. E nem fará seu brilho na praça. E a cana trilhada, ela não quebrará. E nem o pavio que fumega não pode se apagar. O pavio que fumega na nossa vida é Jesus, que é a luz dos gentios, a qual nós temos que estar, aleluia, com o nosso pavio aceso. O nosso pavio aceso é a nossa oração, é o nosso jejum, é a nossa busca incessante, para que a nossa alma não seja perca por esse mundo tão cruel, por essas aflições que o mundo aí tem mostrado, aleluia. As pessoas têm procurado Deus em todos os lugares, mas Deus só se encontra dentro da palavra. Deus, você só se encontra quando você aceita Ele em espírito e verdade, quando você realmente quer Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Ele fala assim: eis que eu te chamei em justiça, eu te chamei e te tornarei pela mão, e te guardarei e te darei por conselho por esse povo, e para que você também seja a luz dos gentios. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que nós somos sal da terra, e nós somos a luz do mundo, e nós não podemos se misturar, lavassurianda. O salmista diz no Salmo 1: não sente na roda dos escarnecedores. Aleluia, porque Deus chamou você e eu para uma diferença, e nós temos que ser a diferença. Aleluia. Ele não está falando que você não pode conversar com pessoas por aí, ou com pessoas que estão fazendo as coisas erradas. Ele só está falando que você não pode se misturar com elas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por mais que nós fazemos, por mais que nós, aleluia, pregamos a palavra de Deus, por mais que nós andamos no concerto da palavra do Senhor, muitos têm nos atacado, muitos têm nos caluniado, muitos têm nos perseguido. Por quê? Por amor da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem muitos até que riem na nossa cara. Ah lá, tá servindo a Deus, é besta. Só que eles não sabem que a alegria nossa não é a alegria da terra, não é a alegria que está, aleluia, às vezes num copo de bebida, às vezes numa balada, às vezes numa droga. A nossa alegria não é essa. A nossa alegria é estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E muitas das vezes, por causa da nossa oração, muitos Deus, aleluia, tem selado e fechado a sepultura, porque nós temos orado e buscado. Quantos dos nossos familiares, aleluia, que talvez até já teria descido a sepultura, mas não desceu ainda, por causa que tem alguém de joelho dobrado, buscando pela vida de cada um. Glórias a Deus, aleluia. Ele diz: eu sou o Senhor, e esse é o meu nome e a minha glória. Eu não posso dar para ninguém. A glória do Senhor Ele não dá para ninguém. Glórias a Deus. Porque tudo que eu e você fizer, a glória dele não é para mim nem para você, mas para que o Filho seja glorificado pelo Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E Ele diz que Ele vai guiar o cego por um caminho que ninguém vai conhecer. Aleluia. Até mesmo aquele cego que anda na escuridão, Deus o guia pelo caminho reto. Mas o maior cego é aquele que não quer ouvir a palavra de Deus. O maior cego é aquele que não quer buscar a Deus. Aleluia. Quantos que outrora pregava, quantos que outrora louvava, quantos que outrora, aleluia, intercedia pelo povo, e hoje se encontra, aleluia, enfraquecido. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia mesmo diz que um cego não pode direcionar outro cego. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o maior cego é aquele que não quer ver diante dos teus olhos a glória do Senhor sobre a vida dele. Porque se nós hoje estamos de pé, se hoje nós levantamos a cama, é porque Deus permitiu que nós levantássemos. Porque a minha vida não pertence a Ele, nem a tua vida também pertence a você mesmo. Mas o nosso fôlego de vida pertence ao Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. E Ele diz que no caminho eles nunca conheceram, e fala
endireitar caminhos, alabassurianda, alabadassurincanta, porque os caminhos tortuosos só Deus pode endireitar. Quem está na alabassurianda nas trevas, aleluia, glória a Deus, se der ouvido à palavra de Deus, o Senhor tira e endireita o caminho e coloca de pé, salva, cura, liberta, batiza e leva para o céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tornarão-se atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura. A Bíblia também está nos dizendo aqui que não devemos confiar em imagem de escultura, porque o único Deus que existe tanto no céu como na terra é Deus, Jesus, e aquele que foi pregado naquela cruz por permissão do Pai. Aleluia. O único que nós devemos adorar é a Deus. Aleluia. As imagens de escultura, como diz o Salmo 115, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Então nós não devemos, aleluia, ter nada como imagem de escultura, nem quadro na nossa casa, nem santo na nossa casa, porque são imagens de fundição. E o único que pode nos ouvir é o Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse o único que nós devemos reverência, aleluia, se dobrar diante da presença do Rei. Glória a Deus, aleluia. Surdos, ouve, e vós cegos olhar para que possais ver. Quem é cego senão o meu servo, ou surdo como o mensageiro a quem eu envio? E quem é cego como galardoador, e cego como servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guarda. Ainda que tenha ouvidos abertos, nada se ouve. Deus diz aqui na palavra que muitos, aleluia, ouvem, mas não guardam a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim, ó: guardei a palavra do Senhor dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. E o salmista Davi, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito renovado diante da tua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas, nos cárceres, são postos por presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isso e que entenda, ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos seus roubadores? Aleluia. Porventura não foi o Senhor contra quem pecaram e no caminho do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Aquele que não dá ouvidos à palavra do Senhor, aleluia, é um coitado. Por quê? Quem não ouve conselho, ouve coitado. Aleluia. Pelo que derramei sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra, e lhe pôs labaredas em redor, mas nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o seu coração. Então, irmãos, o servo do Senhor, ele pode ser ultrajado, mas diz a palavra do Senhor aqui no profeta Isaías que nós somos socorridos. Aleluia. Podemos estar na prova, sim, podemos estar no processo, sim, mas o propósito de Deus ainda é maior do que o processo. O propósito de Deus, a qual nós vamos alcançar com toda certeza, é a nossa vitória diante da presença do Senhor. Muitos podem estar olhando para você e dizendo: não vai conseguir, mas o Senhor diz aqui nesta palavra: você já conseguiu, e a vitória é sua por Cristo Jesus. Alabassurianda, alabadassuricanta, nebrianda, alabaceia. Deus de poder, Deus de glória, lamanairianda, alabassuricanta, nebrianda, alabassúria. Eis o meu servo a quem eu sustenho, o meu eleito, ao quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e juízo produzirá entre os gentios. Não se esqueça, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, e Deus não te chamou por cauda, Deus te chamou por cabeça. E Deus fala: eu não chamo capacitados, eu capacito, em nome de Jesus. E que esta palavra possa falar cada vez mais ao seu coração. Vamos nos colocar de pé.
já pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, eu chamo o obreiro Davi para estar fazendo a sua oração. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Senhor, aleluia. Soberano eterno Pai, sim, Jesus. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por essa palavra tão gloriosa qual o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor. Mais um dia, Senhor, mais uma noite, mais um culto glorioso, Pai, a qual o Senhor nos permitiu aqui estar, Senhor. Obrigado, Senhor. Visita cada um nessa noite, dá graça, nos cobre com teu sangue, nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, meu Pai amado. E obrigado, Senhor, pelo dom da cura. Obrigado, Senhor, pelos dons. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor já tem feito, Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Façam assim com as suas mãos. Que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam conosco não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Receba aí o teu milagre. Semana de bênção, semana de vitória.